Essa é uma pergunta muito importante, porque Romanos 13, 1 a 7, é um texto que está literalmente no centro do debate da relação da igreja com o Estado, do crente com o Estado. É uma passagem tão surpreendente que alguns exegetas de posição mais crítica com a Sagrada Escritura têm entendido que ele é uma interpolação. No livro Contra a Idolatria do Estado, tenta-se oferecer um outro tipo de leitura para a passagem, em contexto. Em outras palavras, em Romanos capítulo 1, verso 18, até capítulo 2, verso 16, Paulo oferece uma crítica aos pecados do Estado. O que nós temos em Romanos, nessa seção grande de Romanos, introdutória, é uma crítica aos pecados do império. E o que Paulo vai fazer durante a exposição do Evangelho em Romanos é literalmente colocar de cabeça para baixo a linguagem política imperial. Paulo se apropria de palavras-chave do vocabulário político imperial e ressignifica essas palavras. Poder, evangelho, filho de Deus, dando um significado teológico básico para a fé cristã. Então, quando a gente lê Romanos 13 dentro do contexto, o que nós podemos perceber é que Paulo vai refrear em Romanos 13, 1 a 7, os cristãos em Roma de sair criando turbulência na rua. O que ele quer lembrar é que ainda que as autoridades imperiais estejam debaixo da ira de Deus, Deus as estabeleceu. O que o leitor deve perceber, e o livro aponta nessa direção, é que só Deus tem o poder em Romanos, só Deus é a autoridade absoluta em Romanos. Ele que estabelece as autoridades em Romanos. E em Romanos, Paulo, sagazmente, ele delimita os limites da autoridade. Em outras palavras, Paulo mostra qual é a autoridade legítima em Romanos 13, isto é, aquela que premia o bem, aquela que protege o bom cidadão, que usa a espada para punir, e por isso a gente paga impostos e por isso a gente dá honra a essas autoridades. Então, Romanos 13 não pode ser mal empregado para justificar o silêncio de cristãos diante de regimes autoritários, como o nazismo na Alemanha, os governos de exceção ou juntas militares da América Latina. Muito ao contrário, Romanos 13 tem que ser usado de forma crítica, mostrando que quando um governo viola os limites que Deus estabelece para ele, ele deixa de ser autoridade ordenada por Deus.